alguns aspectos da semana passada porque nós paramos no meio do caminho e o Paulo Nagai deu continuidade, mas não terminou todo o trabalho. Então vamos lá. Unidade 3, prevenção, doutrina espírita, instrumento de promoção da saúde do corpo e da alma. Mecanismos de prevenção das doenças. Mecanismo de prevenção da doença. Aí tem um quadro aí, uma visão holística do homem, mais complexa do homem. Está ali o espírito ou a alma, o corpo espiritual ou o perispírito e o corpo físico. O homem deve cuidar do corpo para prevenir as doenças materiais, assim como preservar-se do que lhe causa o desequilíbrio do seu corpo espiritual. Nós vimos bem semana passada, né? Então a gente cuida do corpo, tem que ir ao médico, tem que cuidar do corpo, tem que tomar as vacinas, para você se prevenir das doenças, né? Se você não tomar aquela vacina das 2 gotinhas, como é que é o nome daquela vacina? Contra a poliomielite, não é? Eu sei bem que fez, não é? Tá, mas é contra a poliomielite, certo? Você vai ficar doente, você corre o risco de pegar paralisia. Aqui vem um senhor, ele veio aqui nos ajudar, ele conserta ali faz manutenção em consultório odontológico, que ele mexe com aquele material ali. Ele tem um problema sério na perna, a perna é atrofiada. Ele disse que pegou a paralisia 2 meses antes de sair a vacina. Diz que 2 meses depois saiu a vacina. Então você tem que cuidar do corpo, para prevenir as doenças materiais, assim como preservar-se do que lhe causa o desequilíbrio, quer dizer, a causa do desequilíbrio do corpo. Então, lhe causa o desequilíbrio do seu corpo espiritual. O que acontece no corpo espiritual se reflete no corpo físico. Então ele começa aí a falar que você tem que cuidar da alma. Na verdade, o desequilíbrio da alma se reflete no corpo físico, no corpo perispiritual, que passa para o corpo material. Então a causa está nos desequilíbrios espirituais, no desequilíbrio do pensamento. Mas ele vai falar isso ali na frente. Vamos lá. Mecanismo de prevenção das doenças. Qualquer coisa vocês interrompam, por favor. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Então, por que ocorre o suicídio, por exemplo? É uma doença da alma. Aí, estou de costa para você, quiser sentar aqui, é uma doença da alma. Se você não cuidar do corpo, se você não cuidar da alma, você acaba destruindo o corpo, não é? O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Se o corpo reflete o que tem no espírito, como a gente vai ver ali agora adiante, quem que você precisa tratar primeiro? Do espírito. Vai tratar do espírito. O corpo reflete o que é o espírito. Então você precisa tratar do espírito.
Voltamos a dizer, o que é o suicídio se não a destruição do corpo? É o corpo que está doente no suicídio? Não, é a alma. Fica bem claro isso, né? É o pensamento, é o sentimento. A medicina espiritual não vem substituir a medicina material, tradicional. Todo o trabalho de medicina espiritual é feito para auxiliar o espírito. Não viemos para substituir os médicos, e sim para ajudar o corpo físico através do corpo espiritual. Claro, os médicos não conhecem o corpo espiritual ainda. A medicina do futuro é essa, a associação dos dois métodos de curar. Fala. Tá. Então essa é uma frase que você escutou, né? Não. Está na sua cabeça. Ele está dizendo aqui, o Lennon está dizendo que o suicida, ele não quer se matar. Ele quer tirar, eu tenho que repetir para todos ouvirem, aqueles que estão nos acompanhando em casa. Ele quer tirar aquela dor do corpo. Aquela dor que ele está sentindo. Ele não quer se matar, ele quer tirar a dor que está sentindo. Aí ele vai achando que vai acabar com a dor, tira a vida do corpo físico. Então, todo suicida, ele é um doente da alma. Ele está doente. Até porque não existe a morte. E você tem, todo ser humano, todo ser vivo, tem algo que se chama instinto de conservação. Não é natural você se suicidar. Você está indo contra o seu instinto. Se você vai na beira do abismo, você para. Você dá uma baqueada. Ó, toda hora eu vou lá na obra, aqui na nossa obra, e no terceiro andar. É alto, né? Cair dali vai se machucar. É um pouquinho alto. Vem aqui ver, eu chamo as pessoas, alguns vão ali, param e dão uma volta. Eu estou acostumado com a altura, então não tem um problema. Mas eu vejo as pessoas chegam de longe, para, dá uma baqueada e volta. Olha assim, ó, esticando o pescoço. Você é um deles, o professor é outro. O que é isso? É um instinto. É um instinto, ele está dizendo para você, ó, não vai não. Perigo. E o suicida, ele ultrapassa esse limite. Ele vai contra o instinto dele, que todo mundo traz, e destrói o corpo, no desespero que ele entra. Aí entra também a falta de fé. Falta de fé. Se você sabe que você é um espírito imortal, por que você vai se matar? Né? Então, ele é doente da alma. O suicídio é doente da alma. Os que nós tratamos aqui, todos vêm doentes, não tem mais corpo. Continua doente. E aquele desequilíbrio, aquela desarmonia, vai se refletir no futuro corpo físico. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Então vamos lá. A mente, olha aí, você falou do suicida, mente doente. Ele vai destruir um corpo físico, um vaso perfeito. Você analisa a composição do coração. Essa máquina é incansável, pum, 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 bombeando sangue, pum, 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 pum. Analisa o cérebro. Analisa o cérebro. Todos os sentidos ligados ao cérebro. Então você tem uma máquina perfeita para você progredir. Você vai e destrói essa máquina. Você não pode estar no seu perfeito estado emocional.
em perfeito estado de equilíbrio. E outra coisa, a mente, como ele diz ali, é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonias. O corpo é formado por uma miríade de células que são seres vivos. As células são seres vivos. E quem comanda essas células é o espírito. É o corpo, é o espírito, é a alma. Então, se a tua mente é doente, isso vai se refletir no corpo físico, de uma maneira ou de outra. Então, você precisa trabalhar a sua mente. O que faz na casa espírita aqui? Você toma o passe ali, a gente já disse. Você toma o passe que a gente chama de passe de cura, outros chamam o passe de tratamento. E você tem que vir à reunião pública para renovar os teus pensamentos e os teus sentimentos. Senão a doença volta. Se você sai e continua fazendo a mesma coisa, a doença volta. Você bebe, é consumidor de álcool. Você faz um tratamento. Você para de beber naquele período. Mas se você volta a ingerir bebida alcoólica, você vai ter problema. O problema que o álcool traz. Problema físico, espiritual. A hora que você botar o álcool na boca, vai ter alguém para beber com você. A hora que você botar o cigarro na boca, vai ter alguém para fumar com você. E quem é esse espírito que está fumando, que está bebendo com você? Você atrai de acordo com os seus desejos. Então, a mente, ela precisa estar equilibrada. Porque, como ele colocou, a mente é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. E até a cura de determinadas doenças depende do indivíduo. Ele ser curado mais rapidamente ou mais demoradamente. Depende dele. Né? Ô Nilson, além dessa influenciação espiritual aí também... Ó, se vocês quiserem falar no microfone, ainda é melhor, tá? Como eu falo, Fala, que eu repito aqui. as próprias células criam uma dependência do álcool. O álcool eu sei que eu não sei. Mas a célula fica dependente, vai até para o perispírito. Vai. Aí quando você volta, tá aqui. Vai. Você impregna no seu perispírito, você causa uma doença pela repetição do vício, seja ele qual for, que você, aquela repetição contínua, acaba marcando o perispírito. Aí numa vida futura você traz aquela marca no seu corpo físico, porque exterioriza no corpo físico. Por que essas crianças nascem com câncer? Poxa, acabou de nascer, está fresquinha, voltou à vida com câncer. Se aquilo ali é por causa de vidas passadas. Ela maculou o seu corpo espiritual e o corpo físico está vindo como mata-borrão. Porque o principal é o espírito e não o corpo. Aí você vai curar o espírito através do corpo, porque foi no corpo que você obteve aquela doença. Está entendendo, Leno? Podemos passar? E mais, né? Moléstia surge também da imprudência e do desmazelo. Imprudência. As imprudências. Você acaba adquirindo. Você fica na friagem, de camisa sem camisa, na friagem, no sereno. Você vai acabar pegando uma doença. O que é isso? Imprudência. Eu cortei meu dedo hoje aqui, ó. Pequenininho o talinho aqui, dá para ver, né? Olha, mas parecia que eu tinha cortado um jugular. Eu nunca vi tanto sangue. Eu cortei, doeu um pouquinho, eu estava com pressa de vir para cá. Falei, isso aqui vai passar rápido. Corri, botei o sapato, vim, desci o elevador. Quando eu cheguei lá embaixo, estava encharcada a minha mão de sangue. O dedo aqui encharcado, eu botei, já estava uma bola e borbulhando sangue. Falei, não é possível. Eu não arranquei meu dedo, foi um cortezinho, até doeu um pouco. Eu fui, imprudência, eu fui abrir uma caixa de geleia. Falei, eu vou comer a geleia antes de ir para lá. Fazer um lanche. Aí botei a faca e fiz assim, ó. Puf, a faca com serra. Meu dedo estava na frente.
Abri a caixa e meu dedinho. Imprudência. Eu falei, é uma pequena coisa, é uma coisinha pequenina. Mas para as grandes coisas. Se tu acha pequena hoje, não consegue ficar fino, né? Agora, o que é o desmazelo? Vê aí no dicionário. Desmazelo é relaxamento. Relaxamento, né? Desmazelo é relaxamento. Da revolta, da preguiça. Uma vez a pessoa foi... Machucado, não quer. Agora eu não vou cuidar, não. Aí deixa, aquilo vai aumentando. Preguiça, né? Relaxamento é a preguiça. A pessoa não vai fazer isso também, né? Ou fica sem tomar banho. Aí fica doente. É com você, né? Relaxa, desmazelo. Ela não escuta, ela não escutou. Ele falou que era você que não toma banho. Ah, é? Quantos dias você tomou banho no ano passado ainda? A pessoa foi tomar um passe lá no Leão Denis e ela estava com um problema renal muito grave. E aí, Sorezinho? Boa noite. Senta do lado de cá para eu ver vocês. Aí ela estava com um problema muito grave de cálculo renal. Aí chega para frente, é isso. Pronto, melhorou. Aí eu vejo todo mundo. Eu ouvi o Espírito dizer só, isso é um problema emocional, é o seu temperamento, você precisa se acalmar. Então, o temperamento da pessoa provocou o cálculo renal, a doença. Às vezes ocasiona problema no fígado, né? O fígado é sempre... Fígado, estômago, é uma úlcera. Vocês já não ouviram falar em úlcera nervosa? É o destempero da alma, que reflete no corpo. Vamos lá. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde. Olha aí. Você bebe, aí você tem um problema de cirrose. É um problema no fígado. Você morre de cirrose. Aí aquela doença está no seu perispírito. Você é considerado um suicida. Um suicida. Então você vai continuar com aquela doença no mundo espiritual. Você tendo algum mérito, você é levado, você é tratado. Mas a marca está ali. Você atingiu o seu corpo espiritual com aquele vício contínuo. Está ali. Esse é um caso. 2. Que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores. A higiene mesmo, de modo geral, você vê. Tem um que vem aqui sempre comer, um mendigo, ele é sujo, aquele cara. Já viu? Ele é sujo. A pele dele já chega a ser grossa. Né? Então ele senta ali, ele vem sempre para comer, a mão suja, o dente sujo, o cabelo sujo. Aquilo ali está com parasita, está com uma porção de coisa. Que se encolerizam pelas menores razões. Caso lá da úlcera. Destrambelhando os próprios nervos. Ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janela, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existência passada. Então ela causa doença nessa vida resultante disso aí, ó. Você se embriaga, falta de higiene, a cólera, olha aqui meu dedo, ó. Não estou falando? Adilane, consegue um band-aid lá? Ó. Tá vendo? Band-aid, acho que eu tenho band-aid aqui. Tem aí? Não, o band-aid eu boto por cima. Olha como é que sangra. Eu falei para eles como é que foi isso aqui. Aí,
E você, então essa doença, ela é o resultado de imprudência dessa vida, certo? Dessa própria vida. Agora, dependendo da sua ação contínua, você vai marcar o seu perispírito e levar para outra vida. Como nós falamos ali da questão da bebida alcoólica. Você tem uma cirrose provocada nessa vida, ou o fumante inveterado, que tem um problema no pulmão. O meu cunhado, ele cortou a metade do pulmão, dos 2 pulmões. Ele tem só um pedaço de pulmão, por causa de cigarro. Por causa de cigarro. Aí, meu dedo vai cair com essa demora toda aí. Bastão. Não, não sei não. Ah, obrigado. Bota um bastão. Nada não. Isso aí é o quê? Ah, tem uma gazezinha aqui, né? Ah, que bom. Já vai melhorar. De criança? Não precisa não, já tá bom. Não é nada não. Aí você vê ali, você acaba marcando seu perispírito para uma outra vida. Você pode fazer isso, dependendo dessa ação continuada. Então, muitas doenças você adquire agora, né, como ele colocou ali, e você, dependendo da sua ação contínua, você vai marcar o seu perispírito, que vai se exteriorizar no corpo físico. Aí o corpo físico vai funcionar como um mata-borrão. Vamos lá. Assim como as doenças do corpo necessitam de prevenção através de vacinas, o mesmo acontece com as doenças da alma. Olha aí. Não é? A gente falou da vacina, a poliomielite ali, as 3 gotinhas. Se você não tomar, você pode adquirir aquela doença, não é? Você pode adquirir. Aqui, onde é que a gente está? É aqui? Então, assim como as doenças do corpo necessitam de prevenção através de vacinas, o mesmo acontece com as doenças da alma. Onde encontrar essa vacina eficaz para as enfermidades da alma? Qual é a resposta? Jesus, né? Jesus está ali, ó. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Todo mundo sabe de cor. Jesus. É o equilíbrio, é a vacina, só o amor. Só o amor vai fazer com que você se precava, tá certo? E a reencarnação? Não. Se você continuar na reencarnação sem mudar os seus hábitos, você continua doente. Você tem que mudar o seu proceder. Está na alma. A causa das doenças está na alma. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos, seu jugo, e a obediência a essa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Então nós falamos bem isso semana passada também. Como é que um jugo pode ser leve? Se aquilo que o boi leva ali na cabeça, como é que aquilo pode ser leve? Porque ele está falando ali do amor e da caridade, né? Aí você faz o seu movimento e assim você vai tendo saúde. Alguma pergunta, alguma colocação? Falamos bem semana passada sobre isso, né? O jugo leve. Vamos lá. Paulo Nagai também falou bem. Qual a relação que existe entre Jesus e a saúde? Está lá no Evangelho, no capítulo 6. Eu sou o grande médico das almas.
e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. O mundo não consola, o mundo não te cura. E se você buscar as notícias do mundo, você vai pirar. Hã? Fica o quê? Mais doente. Mais doente. Eu fui em casa rápido, eu tomei um banho rápido em casa, falei, vou deitar aqui 5 minutos, mas aí passei o WhatsApp ali, vi uns políticos falando, aí eu passei para o outro, vi outro político falando, eu desliguei para não ficar doente. Não tem notícia boa. Então Jesus é o grande médico e a gente tem que fazer o movimento de ir até ele. Olha lá, aqueles que pediram a cura, né? Ele sempre sempre ensinou a pessoa a fazer o movimento. O band-aid. Obrigado. O cego. Aí Jesus para o cego e pergunta, o que queres que eu faça? É óbvio que ele queria enxergar, né? Mas Jesus deixou ele falar, o que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Então vê. Aquele homem da lepra no braço, numa mão. Senhor, se quiserdes, pode curar-me. Eu quero, fica curado. Olha, a mulher hemorria-se. Vai até ele, pega na túnica dele com fé, tanta fé e tanta vontade, como está escrito lá, se eu tocar na túnica dele eu vou ficar curado. Ela já há 13 anos tinha percorrido todos os médicos, gastado todo o seu dinheiro e não ficava boa. Mas quando toca em Jesus com fé, ele para e diz, alguém me tocou, porque sentiu a virtude sair de mim. Olha o grande médico das almas. E você vai até ele, porque ele tem, por preferência, ele veio para curar os fracos, os sofredores, os enfermos, né? E o que ele diz na maioria das vezes ali? Sempre está dizendo, vai, não peques mais, para que não aconteça essa coisa pior. Cadê os outros? Não sei, Senhor, eles se foram, só aquele reconheceu. Então, ele estava sempre dizendo que a origem da dor, da doença, era o pecado. O pecado. E a mulher ia ser apedrejada, vá, não peques mais, que daqui a pouco eu posso não estar aqui, então pode ser pior, não é? Vai, não peques mais. Ele sempre alertava. E você, depois de ir a Jesus receber vamos colocar, a misericórdia de Deus, que tudo ele sempre fez em nome de Deus, por sua vez, você tem que fazer o próximo. Tem que fazer o próximo. Tem várias passagens. Aquela passagem do homem que devia lá um dinheiro, uma quantia boa. Aí como é que era na época? Me paga o que você me deve. O Senhor diz assim. Ele começa assim a parábola. O reino dos céus é semelhante a um devedor que devia 10.000 talentos ao seu senhor. E ele foi chamado para prestar contas de sua dívida. E o Senhor diz, paga-me o que deve. E ele pede, e ele diz assim, mas eu não tenho, Senhor. Prende a sua mulher, seus filhos, bota ele em prisão até ele me pagar tudo. Senhor, tem de piedade de mim, eu vou trabalhar, eu vou pagar, não. O Senhor, com piedade, libera um homem, não é? Quando ele desce dali, o que ele faz? Ele encontra outro que lhe devia... Bem menos. 10 denários, 1 denário, uma coisa. Menos do que ele devia. E o outro suplica o perdão, ele não dá o perdão. Aí o Senhor o chama de volta. Falou mais alto. Hã? O egoísmo falou mais alto. O egoísmo falou mais alto.
Tem uma outra passagem bacana ali. A gente fazia uma oferta lá no altar, né? Se tiveres algo contra o teu irmão, deixa a oferta no canto, reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te com teu adversário, depois você volta e faz a sua oferta a Deus. Isso aqui serve para nós aqui na doutrina espírita. Nós estamos aprendendo, estamos estudando para colocar em prática. Eu preciso ser bom. Eu preciso aprender a ser generoso. Eu preciso fazer a mesma coisa com o próximo. A gente não... Fala. Para ir até Jesus, né? No caso ele fala, para ir até ele, gera um movimento. A gente tem que se movimentar para conseguir ir, que é o que você está falando. Trabalho ao próximo, né? Servir ao próximo. O movimento de perdoar, fazer o esforço. Esquecer as ofensas. Né? Então tem um esforço para você fazer, que vai gerar uma energia de você sintonizar com as forças superiores, e sintonizando elas vão te dando a saúde. É isso mesmo. Né? Eu não sei se é o Altivo, alguém lá no Andenil, falou que os espíritos, não sei se foi a doutora Erna que falou, que a gente trabalhando lá no bem, na casa espírita, muitas doenças que a gente teria que ter, a gente não tem. Porque eles ajudam, curam. Muitos resfriados. Ele mesmo falou, repare quanto tempo vocês não ficam doentes, vocês que estão sempre no trabalho. Por isso, os espíritos te ajudam bastante. Ali no Memória de um Suicida, quando eles vão atrás dos voluntários para atender aqueles irmãos, e aqueles médiuns voluntários, obrigado, tá? Aqueles médiuns voluntários, eles são cuidados, não está sujo de sangue, depois joga fora, pode deixar, está sujo de sangue, depois joga fora. Eles são cuidados, eles passam por uma, vou usar a nossa palavra, um check-up geral, olha o estômago, olha todos os órgãos, cuida da saúde deles, para que eles possam atender os suicidas. Então o trabalho do bem faz isso, favorece a tua saúde. Aí, valeu, obrigado. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí você tem aquela passagem mais complexa, mais comprida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Aí eu sou o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma outra tradução, eu mostro o caminho, a verdade e a vida. Fica mais fácil da gente entender assim, né? O caminho, é o caminho que conduz a Deus, é o amor, a caridade. É os ensinamentos que ele deu. A verdade é o que ele mostra para se praticar o amor, né? E a vida futura. Você é imortal, o caminho, a verdade e a vida. Porque é preciso caminhar com Jesus. Por quê? Conhecimento cristão, quando penetra o âmago das criaturas, torna-se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas que teimam por perdurar. Aí você vai dizer, mas o mundo não é cristão. Na verdade, o mundo é materialista. Até muitos cristãos se tornam materialistas. E as outras religiões, todas fazendo homens de bem, são todas muito boas. Mas nenhum profeta fez o que Jesus fez. Falou e deu exemplo. Nem Maomé, nem Buda, nem Zoroastro, nenhum deles. Nem Moisés. Moisés começou matando um egípcio que estava agredindo um hebreu. Não é assim que começa sua vida? Então todos eles. E Jesus não, trabalhou, se movimentou, o que ele falou, ele exemplificou. Então, o cristianismo, ele puro na sua pureza,
Ele leva o que está dizendo aí, ele é o único caminho, não tem outro. Agora, desvirtuar o ensinamento do Cristo, e que nós retomamos com a doutrina espírita. Poxa, a vida, ela é feita de verdades, são várias as verdades. Nós estamos de posse da verdade? Não, mas nós já sabemos algumas verdades, que são incontestáveis, seja a religião que a pessoa tiver, seja o adiantamento intelectual ou moral que o ser humano tenha, em qualquer lugar do planeta. Lá onde aqueles que moram com os pinguins, pô, nascerem no Polo Norte deve ser muito sem graça, né? Comer carne de baleia, né? Pegar a pinguim, foca, ainda ficar correndo de lobo, pô. Então lá acho que não tem salmão, não. Aí, inclusive aquele que mora lá é imortal, não é uma verdade? E essa imortalidade, Está reencarnado, né? essa imortalidade acompanhará a sua individualidade. E a partir daí, dessa ideia, você tem a reencarnação, você tem a comunicabilidade, você tem a pluralidade dos mundos habitados, você tem uma porção de outras verdades decorrentes dessa. Que doutrina conseguiu reunir todos esses ensinamentos? E você vê nesse movimento, que é o movimento ocidental, né? Porque você tem lá as ideias religiosas do Oriente e do Ocidente. Você vê ali os grandes filósofos como Platão, Sócrates, né? Você vê Santo Agostinho, você vê Swedenborg, você vê o Espírito Verdade, todos eles assinando ali o Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Então é um movimento ocidental, um movimento diferenciado de todos que aconteceram, trazendo essas ideias do Deus único, do Deus Pai, do Deus Inteligência Suprema, da individualidade após a morte, da comunicabilidade, etc, etc, etc. São vários. Então você não tem outra verdadeira. Não adianta você buscar no mundo. Você pega algumas religiões lá do Oriente, na Índia, por exemplo, são várias. São centenas. São centenas. Tem a reencarnação ali? Tem. Mas olha só, imiscuída com a reencarnação, a metempsicose. A metempsicose. Que é a retrogradação do espírito. E a metempsicose, você pode nascer uma árvore. Pô, porque eu errei, vou nascer um pé de jaca, pô. Não é uma coisa absurda, fora de... E os espíritos mostram que isso daí é fora de um raciocínio lógico. O espírito não retrograda. Você estaciona. Então há muita coisa misturada. Eu ia ser uma rosa rara. Reencarnar no normal, né? Reencarnar no normal ali. Pois é. Então o conhecimento cristão, quando penetra no âmago da criatura, torna-se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas que teimam por perdurar. Você conhecendo profundamente o cristianismo, você vai se tornar uma criatura melhor. Você não vai cometer o suicídio. Você não vai. Fazer mal aos outros. Hã? Fazer mal ao outro. Você vai fazer sempre a caridade, o bem, porque você vai entender. É isso penetrar em você. Muitos de nós, inclusive espíritas, você viu que na aula de ontem, pena que você não estava aí, ontem no COMP. Então nós falamos da casa espírita. Eu botei uma gravação ali, que você escuta aquela gravação, que foi mais ou menos aquilo ali, né? Só que deu para ampliar mais. E a mensagem que foi dada, a gente juntou a mensagem que foi dada aqui com
mensagem do Dr. Bezerra, através da Dona Ivone. Foi o estudo de ontem. O que o espírito Baltazar fala ali na mensagem? Que nós espíritas, primeiro ele diz que nós, os cristãos, fomos aqueles que vivemos lá na época do Cristo. Todos nós que vivemos lá somos os cristãos de hoje. Então estão aí nas diversas denominações cristãs, igrejas católicas, igrejas protestantes. E nós espíritas somos aqueles que falimos, somos espíritos falidos, e falimos no campo do orgulho, né, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que é uma coisa só, do orgulho, colocou mais do orgulho, da vaidade, colocou mais duas coisas lá, e disse assim, e o mais grave, não, todos nós falimos nesse campo, e nós espíritas falimos no campo do amor ao próximo. Olha, e você vê ainda nas casas espíritas essa falta de amor. Se você conhecer profundamente o cristianismo, você vai fazer o que fez Eurípides Barçanufo, o que faz o Divaldo, o que fez o Altivo, o que fez o Chico, o que fez a Dona Ivone. Eles entenderam. Como consequência, impõe a necessidade da renovação interior, vencendo as paixões que ferreteiam o caráter e atormentam os sentimentos. Alguma pergunta? Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque é preciso caminhar com Jesus. Sem a decisão firme da renovação íntima, o homem faz-se joguete de forças em choque, contra as quais se vê obrigado a lutar. É uma batalha árdua e demorada, porque objetiva anular o efeito dos hábitos infelizes, milenares, fixados na tessitura do próprio ser. Vídeo que fez Paulo de Tarso. Então ele termina o seu apostolado dizendo: não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Então você tem que ter a decisão. Sem essa decisão firme da renovação íntima, você fica como joguete das forças. Você age, na verdade você não age, você reage conforme as circunstâncias. Essa é a parte mais difícil da vida de um espírita, a reforma íntima. E os seus impulsos inferiores vai só... Verdade. A luta que ali, meu irmão, é uma luta constante. Por isso, é uma luta constante. Por isso que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim trazer o fogo sobre a terra e quero que ele se espalhe. Como é que Jesus veio falar isso para mim? Quando você toma consciência do cristianismo, da doutrina espírita, é uma espada que você enterra na alma, porque você quer fazer coisas que você não é mais para fazer, e você faz. Você pensa em situações que não era mais para pensar. Em vez de você agir, você reage. Isso aí, é a espada. Isso é um processo demorado, não é fácil não. Tanto que o grande Paulo de Tarso disse o quê? O que eu quero, eu não faço. Senhor, porque tudo aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, mas aquilo que eu quero, isto eu faço, e aquilo que eu não quero, isto eu faço. Não é? É essa luta do homem velho com o homem novo. Mas no final, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Olha lá Pedro. Pedro não estava assim com o homem? Nega, foge com medo. Mas quando Pedro entendeu, curava com a sombra. Paulo de Tarso, perseguia cristão, prendeu Estevão,
assistiu o apedrejamento dele, mandou apedrejar, mas quando entendeu, Judas, quando entendeu, em vez de se retificar, ele se suicidou. Não deu tempo dele, como deu tempo a Pedro, a Paulo, de refazer o caminho. Vocês querem ver uma coisa? Eu sempre repito, é a mesma coisa. Jesus falou 3 anos andando com os apóstolos. Os 12 estavam sempre com eles, estavam sempre juntos. Tinha lá na casa de Pedro, Jesus gostava de ir na casa de Pedro, ficar lá, conversar com a família do Pedro, com a esposa, com a sogra. Mas quando Jesus foi crucificado, não ficou um. E o que eles fizeram? Com medo, se trancaram na casa. Só ficou João no evangelista, que acompanhou Maria lá. Se trancaram com medo. Aí, os 10, né? João encarou, mas não sei se João estava ali trancado na casa também. Porque ele era muito novinho, né? Ficou, Jesus fala. João era muito novinho, era um rapazinho. Quem que está ali batendo ali? Hã? Na rua. Aí Jesus teve que aparecer a eles para dizer, olha só, eu não morri não. Eu não falei para vocês que a morte não existe? Eu não falei que ia voltar? Que a morte não existe? E eu vou para preparar um lugar para vocês. Aí que eles entenderam. Ainda teve Tomé, né? Que E como Tomé não estava ali, o que foi que Tomé disse? Eu não acredito. Tomé não estava presente, eu não acredito. Só se eu botar o dedo lá na chaga que o soldado fez e no buraco dos pregos. Não é isso que Tomé fala? E não estava assim com Jesus? Por isso que não é fácil. Aí Jesus aparece, vem cá Tomé, bota a mão aqui, vem cá. Ó Senhor, Então, a prova que Jesus deu a eles, aos 12, e como está em Atos dos Apóstolos, ele apareceu a mais de 500. Para dizer, olha, o que eu falei é verdade. Talvez se ele não tivesse feito isso, creio que o cristianismo tinha morrido ali mesmo. Porque for... Era muito difícil, né, Celito? Naquela época, ninguém tinha conhecimento. Hoje então o pessoal não acredita. Não estou tirando a razão dele, eu estou tentando me justificar um pouco. Como disse aqui o Sorezini, como que isso é difícil? Isso é difícil. Então, se você não tiver essa firme renovação, e quantas vezes você vacila mesmo? Você vacila com um colega de trabalho. Tem muito a ver com os estímulos que você recebe. Se você vive num contexto onde você é atacado, ofendido, agredido, censurado, criticado, etc. e tal, você se torna uma pessoa reativa a isso tudo. Você age em autodefesa o tempo inteiro. Então, eu acho assim, que se os estímulos mudassem, eu mudaria também. Acho que o problema é mudar mantendo esses estímulos, que são os estímulos que a gente tem hoje no cotidiano, entendeu? Esse que é o difícil. Na verdade é o contrário. Os estímulos só irão mudar quando eu mudar. Exatamente. Quando Essa eu lógica mudar. É um pouquinho invertida. Olha a perseguição que o Cristo teve. Ele foi perseguido o tempo todo, ele não mudou. Ele se manteve ali, ó. Olha os A mudança dos estímulos sou eu. É verdade. Olha a mudança dos apóstolos. Apesar de toda a perseguição, de vez em quando pegava um e matava. Foi um por um. Mas eles permaneceram firmes. Todos foram mortos. Então, o estímulo era a agressão, era a parte vexatória. Passavam vergonha, fala, Conceição. E quando você pensa que você já venceu um defeito, lá na frente acontece uma situação semelhante, você vê que aquilo ali E você não cai. venceu ainda. Ainda tá Aí eu lembro do altivo dizendo assim, meu Deus, eu ainda faço isso. Eu ainda penso assim. Acabei de falar que É isso, exatamente isso. Você exercita, mas você cai logo lá na frente, entendeu?
Mas vamos raciocinar também da seguinte maneira: há quantos séculos ou milênios eu venho fazendo errado e somente agora que eu meti o pé no freio? Aqui, ó, é porque eu acho que não é uma decisão firme que vai fazer isso se transformar em mim. É o exercício eterno disso que vai fazer, entendeu? Não tem que decisão firme da boca para fora. Não, eu vou parar de fazer isso que eu estou fazendo errado. Não é assim. Então vamos lá. Eu vou aprender. Hoje eu estou aqui para combater o Sorezine. Jesus disse, com Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, podes fazer, para você fazer, você tem que querer, ter vontade, é igual a vontade. Aí vamos no livro dos Espíritos. O que eles dizem? Quão poucos de vós têm vontade. Então você tem que querer, você tem que ter vontade. Aí você vai entender o que Jesus falou bem claramente com o Leon Denis, quando ele pega e no livro O Problema do Ser e do Destino, ele fala das potências da alma. E ele diz que a vontade é a principal potência da alma, é a mola mestra de todas as demais potências, como o amor, o pensamento, o livre-arbítrio, sentido íntimo, etc, etc. Então, é a vontade. A vontade. Então, essa decisão firme da renovação íntima é a vontade, é você querer. Agora, você vai entender bem isso também no livro dos Espíritos. Aí ele continua lá com a resposta: quão pouco de vós tem vontade? Não é assim que está ali? Aí você pensa: poxa, eu tenho um vício. Não é pouca coisa, eu tenho que ter muita força de vontade para poder parar com esse vício. Porque ele diz que um pequeno esforço poderia fazer com que você vença. Aí você vai lendo ali o livro dos Espíritos, você vai compreendendo que essa vontade, esse querer é no início. É fácil você evitar o primeiro gole. Depois que você chapou, para você voltar. É fácil você evitar o primeiro trago. É fácil você evitar a primeira mordida. Aí estou falando da gula. Depois que você... Aí essa primeira mordida, eu lembro que a gente estava estudando lá no Leon Denis, aí a pessoa botou lá esse exemplo. Você chega da escola, você, teus irmãos, todo mundo com fome, você chegou na frente. Tem uma pizza lá, um pedaço para cada um, você comeu o seu, mas você continua com fome. Se você ficar olhando e der uma mordida, já era. Agora é fácil você. Aí o outro colocou: é fácil você evitar pegar o telefone. Você passou, olhou, se olhar para trás e pegar o telefone, aí já era. Então, o início, isso é fácil, o seu querer. Uma vez que você se envolveu no problema, para você sair é difícil. Se alguém faz uma fofoca, uma intriga, e naquele momento você mata o mal por inanição, você não comenta aquilo com ninguém, você não dá atenção à pessoa, você escuta e fica de boca fechada, aquilo vai morrer. Vai morrer em você. Se ela quiser continuar espalhando aquilo ali, é um problema dela, mas com você não teve nada. Mas se você alimentar, você vai se envolver no problema. Você vai tomar partido. Você vai sofrer. Então, falta o quê? Decisão firme. Isso não me interessa. Isso é um problema do Maurício. Esse lixo não é meu. Agora, se eu ficar remoendo, então a decisão firme estaria no início. Porque se você tomar o caminho, voltar atrás é difícil. O homem faz esse joguete das forças, é isso aí, ó, em choque. Está entendendo, Sorezinho? É isso aí. É isso mesmo. Contra os quais se vê obrigado a lutar, aí você vai ter que lutar.
aquele problema que a gente vinha conversando, com o Maurício também a mesma coisa, a questão política. Se a gente foi até onde tinha que ir, parou ali, exerci meu voto, ó, além não dá mais para ir. Agora, se eu me envolver, eu vou comprar aquela briga toda, aquela brigalhada toda. Eu vou ter como meu inimigo, não aquele que foi candidato, mas todos aqueles que aquele que é meu inimigo colocou do lado dele. O fulano que está ali, o Beltrano que está naquele lugar, o outro que está ali. Aí você já vê ali, já aumentou para 30, 40 inimigos. Quando você vê aqueles que pensam contrário a você falando, você tem mais raiva ainda. Daqui a pouco você está morrendo do coração. Porque você entrou no problema. Um problema que não é seu. Ah, mas é o meu país. Tudo bem, eu vou cumprir o meu dever, vou fazer a minha parte. Mas eu não posso fazer aquilo que o governador vai fazer. É o que eu estava pensando ainda hoje. Quem é o homem manso? O homem manso é aquele cara pacífico, mas que acaba sendo indiferente, desleixado e descompromissado. Porque, sabe, para ser esse homem manso, eu escolho não ser ele. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui para responder tudo isso. Quem está em casa está ouvindo. A mansidão significa omissão, significa medo. Nós vimos ali atrás. Qual a cura para a nossa doença? Jesus. Jesus foi omisso? Nunca foi omisso. Jesus era agressivo? Nunca foi agressivo. Jesus manteve a postura até hoje. Jesus sequer escreveu. Sequer escreveu alguma coisa. Então, ele é o nosso modelo. Como proceder diante dessa situação que a gente vive, por exemplo, no país, que você tocou aí, de vez em quando a gente conversa sobre isso. Como Jesus procederia? Como ele faria? Se ele tivesse aqui, ele ia fazer o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quantos doentes, quantos famintos para serem ajudados, quantos ignorantes para serem esclarecidos, quanta miséria, quanta dor do nosso lado aqui. Quanto? Isso eu posso fazer. Quantos aqui dentro que precisa da nossa compreensão, da nossa amizade, do nosso apoio? A César o que é de César. Respondeste bem, passou na prova. É só botar em prática. A César o que é de César, Deus o que é de Deus. Já tem. Assim, o que me causa o contraste? Se você é um homem pragmático, que está envolvido em projeto social, você está tentando ajudar o próximo, você está atuando, não faz sentido você ser um cara tão pacífico assim com relação a essas outras questões que assolam a nossa vida, entendeu? Mas eu não vou mudar o mundo, eu só posso mudar a mim. Eu sei, eu compreendo vocês, comungamos do mesmo pensamento, Elaine, Maurício, todos nós aqui. Agora, eu não vou mudar o mundo vai mudar quando eu mudar. Quantos saíram da terra? Quantos mudaram e estão em outro lugar mais feliz do que eu? Eu estou aqui porque eu não mudei. Então a gente fala agora em mundo de regeneração. Ah, o mundo vai mudar, regeneração, vão vir muitos espíritos bondosos. Mas se eu não mudar, eu não saio, eu não fico nem aqui. Eu vou para um outro mundo igual a Terra está agora. Com esse povo todo que vai reencarnar lá, porque eu não tenho dúvida que esse pessoal não vai ficar aqui. O que nos consola é a gente saber realmente que se tivesse que ser diferente, né, Deus teria mudado. Tá, então vamos lá. Sempre Jesus. A gente está conversando aqui a medicina espiritual e Jesus. Qual foi a postura de Jesus diante do poder, diante de Pilatos? Tu é rei? Tu dizes, você que está dizendo, eu sou rei. Então, a postura dele, tranquila, pacífica, já sabia o que ia acontecer mesmo, não ia mudar ninguém.
meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus, né, teriam combatido para que eu não caísse na mão dos judeus. Aí ele fala alguma coisa da verdade, fala da verdade, aí Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? Jesus se cala. Jesus, por que eu vou falar o que é verdade para ele? Eu vou perder meu tempo, ele não vai entender nada. Não vai entender nada. Aí morreu Jesus, crucificaram Jesus, debocharam dele, ali vilipendiaram, traíram, falso testemunho. Ah, você não é rei? Precisa de uma coroa. Botou lá uma coroa de espinho, deram um monte de gargalhada. Ah, mas rei tem que ter um cetro. Pegaram uma cana, deram para ele, debocharam. Agora vai morrer na cruz? Leva a tua madeira, você mesmo tem que levar. Prega sem dó. Pronto, Jesus desencarnou. Pilatos também desencarnou. Para onde foi Jesus e para onde foi Pilatos? Qual a posição de Pilatos? Eu não sei como é que ele está hoje, né? Mas deve trazer na mente, né? Aquilo tudo, eu acho que eu fui Pilatos. Está por aqui pela terra. Eu estou mais para Pilatos do que para Jesus. E onde é que está Jesus? Cheio de amor e compaixão. Hein? Então você vê, o Pilatos tinha lá o exército, tinha a coroa de ouro, tinha lá o conforto da época toda que ele tinha as mulheres que ele quisesse, tinha o que ele queria. Morreu do mesmo jeito que morreu Jesus. Para onde foi um, para onde foi outro. Tinha tudo que não se leva, né? Tinha tudo que não se leva. E Jesus tinha tudo que leva. Nero estava atrás de Jesus. Chegaram lá, Nero está à sua procura. Vai avisar aquela raposa que a minha hora ainda não chegou. Ele sabia que Nero estava atrás dele para matá-lo. Ele sabia que não é a hora ainda. Vai avisar aquela raposa. Ele sabia muito bem quem era Nero. Muito bem. Que a minha hora não chegou. Nero se suicidou depois. Para onde foi Nero? Judas queria saber da bolsa, do dinheiro. Quando viu que a bobeira que ele fez lá, a bobagem que ele fez, se matou. Para onde que foi Judas? Para onde que foi Jesus? Jesus é o modelo. Eu tirei ele da prisão. Ele falou que salvou a minha vida, que eu ia cair da cascada ali, o máximo que eu ia quebrar minha cabeça. Eu tirei ele da prisão, que ele queria ir para lá, para Brasília. Eu falei, ó, não vai não, essa não é mais a tua não. Quando eu não fui, mais 4 desistiram. Pois é. Então, visitamos 5, está hoje lá na Papuda. Então, é a nossa postura, o nosso exemplo é Jesus. Não existe injustiça, não existe injustiçado. Existe a injustiça, mas não existe o injustiçado. Se a gente está aqui, é porque tem algum problema com a gente. Então, é uma batalha árdua e demorada, porque objetiva anular o efeito dos hábitos infelizes. Hábitos infelizes milenarmente fixados na tessitura do próprio ser. A gente traz isso. Você não traz isso dessa vida. Eu sei, Isso é milenar. E como é que você vai mudar uma coisa milenar de uma hora para outra? A gente já entrou no processo. O meu hábito é reagir. O meu hábito. E uma coisa, a gente faz achando que está certo. Ainda acha que está certo, está fazendo errado. Fala, Maurício. O meu hábito é a reação natural. A nossa, Eu não estou indo, eu estou estudando aqui. mas a nossa postura é essa, é sempre reagir, não agir. Você sempre quer reagir. É que eu falei, a gente foi malhado a ferro e se tornou reativo, entendeu? Agora, para tirar essa reatividade e exercitar a não reatividade, Tem que querer. tem que querer e vai... Tem que querer. Tem que querer. Na terra, fazer como Gandhi. Bom exemplo, Gandhi. O Gandhi fez uma revolução andando seminu.
tem nada, só com a palavra. Com a calma, com a serenidade, com a confiança. Veja Sócrates. Mas isso é uma injustiça, vão te matar. Mas você queria que fosse justo? Mas eles vão te matar, você vai tomar a cicuta, vai tomar o veneno. Mas eu sou imortal, eles vão matar meu corpo. Olha a cabeça dele. Eles vão matar meu corpo, calma. Calma. Essa resposta, você queria que fosse justo? Então, é essa serenidade que a gente precisa adquirir. Poxa, senão eu vou voltar aqui de novo. Fim. Percebeu? Tem relação a relação bate muito com a lei de conservação, dependendo do tipo de reação que você tem. Hoje nós estudamos aqui, no livro Obras Póstumas, o egoísmo e o orgulho. E ele diz que o egoísmo e o orgulho, para você combater, você tem que ir na raiz. E nós pegamos ali o livro dos Espíritos, a questão de onde começa o egoísmo. O egoísmo é o que você acabou de dizer aqui para mim, você escutou a aula hoje. Ele é obrigado a assistir todas as aulas. Então, o egoísmo, ele faz parte da evolução do ser humano. Por quê? Ele está erradicado na lei de conservação. Lei de conservação, no instinto. Então o animal, ele para sobreviver, ele tem que pensar nele. Porque no mundo animal, um come o outro. Você come um ali, daqui a pouco o outro te come. É ou não é? Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto, senão um vai comendo o outro. Então ele vai trabalhando, o instinto tem que ser bastante aguçado. E o homem, como está ali no livro dos Espíritos, mais próximo do animal do que da angelitude, o egoísmo ainda faz parte dele. Aí você reage por quê? Por causa do instinto. E a gente está estudando aqui para quê? Para poder, eu vou terminar aqui agora, não vou buscar. Então vamos encerrar aqui, em 10 minutos aí de... Agradecemos a Jesus, aos espíritos guias deste trabalho que citamos no início, ao nosso Dr. Herman, ao Altivo, a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Leon Denis e a Allan Kardec. Em nome desses irmãos queridos, em nome da direção espiritual da nossa Casa de Amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.